Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Oséias, o último dos profetas menores. Vamos trabalhar o 10º encontro, é o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15. Prosperidade e duplicidade. Primeiro vamos ouvir o texto, de Oséias. Capítulo 10, versículo 1. Israel era uma parreira exuberante, que produzia uvas com fartura. Quanto mais frutos produzia, mais multiplicava seus altares. Quanto mais rico se tornava o país, mais enriqueciam os monumentos pagãos. O coração deles está dividido, mas agora eles vão pagar. O próprio Deus derrubará seus altares e arrasará seus monumentos pagãos. Então eles vão dizer: nós não temos um rei, porque não tememos a Javé. Mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Fazem discursos, falsas promessas, assinam acordos, e enquanto isso crescem os processos como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria tremem por causa do bezerro de Bet-Aven. O povo e os sacerdotes fazem luto por seus Deus e se lamentam porque sua honra foi para o exílio. Sua honra será levada para a Síria, como tributo ao grande rei. Efraim terá vergonha, Israel se envergonhará de seu plano. Samaria desaparece com seu rei, como graveto arrastado pela água. Serão destruídos lugares altos da idolatria, o pecado de Israel. Espinhos e mato crescerão sobre seus altares. Então eles gritarão às montanhas: cubra-nos, e às colinas: caiam sobre nós. O crime de Gabaá. Desde os dias de Gabaá, você pecou, Israel, e aí permaneceu. Você pensa que a guerra contra os filhos da injustiça não os atingirá em Gabaá? Eu mesmo vou castigá-los. Os povos se unirão em guerra contra eles, para cobrar-lhes o enorme pecado. Semeie conforme a justiça. Efraim é uma novilha mansa que gosta de bater o trigo no terreiro, mas eu farei a canga pesar sobre o seu belo pescoço. Atrelarei Efraim para lavrar e Jacó para gradear a terra. Semeiem conforme a justiça e cobram o fruto do amor. Semeiem conforme a justiça e colham o fruto do amor. Cultivem um campo novo, porque é tempo de procurar a Javé, até que ele venha e faça chover sobre vocês a justiça. Vocês cultivaram a impiedade, por isso colheram a injustiça e comeram o fruto da mentira. Porque você confiou em seus carros e na multidão de seus guerreiros. Um clamor de guerra se levantará contra as suas cidades e suas fortalezas serão todas destruídas. Como Sálmana arrasou Bet-Arbel no dia da guerra, em que a mãe foi esmagada por cima dos filhos, assim farei com vocês, ó casa de Israel, por causa da sua imensa maldade.
Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Este é o texto do capítulo 10, do profeta Oséias. Façamos a nossa reflexão. Versículo 1. Prosperidade e duplicidade. Israel era uma parreira exuberante que produzia as uvas com fartura. Quanto mais produzia, mais multiplicava seus altares. Quanto mais rico se tornava o país, mais se enriqueciam os monumentos pagãos. Javé tinha um projeto a ser realizado para o povo de Israel. E foi realizado dando vida e prosperidade, isto é, as parreiras exuberantes. Mas Israel ficou dividido entre Javé e seus apelos a viver a aliança e a sedução dos deuses cananeus. Ficou dividido entre confiar em Deus e confiar em suas políticas e decisões e interesses, que geravam injustiças. Israel vai para o exílio, não porque não decidia entre a obediência interior à vontade de Deus, a aliança, e um culto vazio exterior às divindades, aos ídolos. Aqui estamos no tempo de Jeroboão II, tempo de muita prosperidade, mas também tempo de muita idolatria, construção de altares, pois quanto mais altares, mais se mostravam que eram prósperos. Versículo 2. O coração deles está dividido, mas agora eles vão pagar. O próprio Deus derrubará seus altares e arrasará seus monumentos pagãos. Os numerosos santuários, os altares, correspondem a um coração dividido entre Javé e os deuses pagãos. Existem muitos santuários, porque o coração do povo ficou dividido. A aliança propunha a unidade do povo de Israel. Era um só Senhor, um só coração, toda entregue a Deus, de onde brotava a fecundidade de homens e riquezas. Quanto mais altares, mais divindades. O castigo recai sobre os objetos de culto, porque Deus, o único Deus, exige um coração inteiro e vai ter que enfrentar com altares idólatras e estelas. Deus mesmo, que não aceita a idolatria e não aceita outros cultos, vai derrubar os altares consagrados a outros deuses e vai destruir os monumentos pagãos que serviam de culto. Versículo 3. Então eles vão dizer: nós não temos um rei, porque não tememos a Javé. Mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? O povo nega a autoridade de Deus e do povo. Esqueceu que a terra foi dada por Javé a seu povo. Sem a autoridade divina e a autoridade do rei, uma autoridade humana, sem a observância da aliança, a imoralidade reina no meio do povo. Israel assume sua culpa assumindo seus atos tomados, decididos. Parece que o povo de Israel queria substituir o rei por outro, onde se permite que cada um faça o que quiser, e assim se elimina a autoridade de Deus, a autoridade do rei, que não se quer. Esse rei é rejeitado. Parece os dias de hoje. Vamos eliminar Deus e as autoridades, e cada um é livre para fazer o que quiser. É um anarquismo total. Além da imoralidade, pode reinar a desonestidade nos contratos e nas relações civis. Versículo 4. Fazem discursos, falsas promessas, assinam acordos e, enquanto isso, crescem os processos como erva venenosa nos sulcos dos campos. O sulco dos campos é sinal de fertilidade. Aparecem plantas venenosas que envenenam a vida do povo. No sulco dos campos, onde se deveria pedir a Javé a fertilidade,
se tornava ocasião para suplicar aos ídolos da fecundidade que fizesse Israel próspero, abandonando o povo com este culto de uma forma desleal à aliança com Javé. Ao se tornarem desleais, produzem ervas venenosas, envenenam tudo, a vida agrária quanto a vida urbana. Toda a sociedade vem envenenada. Os processos crescem, isto é, não há mais justiça. Versículo 5. Os moradores de Samaria tremem por causa do bezerro de Bet-Avém. O povo e o sacerdote fazem tudo por seu Deus, Deus minúsculo, né? É idólatra. E se lamentam porque sua honra foi para o exílio. O bezerro de Bet-Avém, isto é, Betel, é a imagem do Senhor introduzida por Jeroboão I no templo de Betel e venerada pela população. Em sua honra, celebravam cultos ilícitos, fomentado pelos sacerdotes cismáticos, porque os sacerdotes do Reino do Norte não eram autênticos, não eram descendentes de Levi, nem da classe sacerdotal, porque da classe sacerdotal eles viviam na Judéia, no templo em Jerusalém. No castigo, vão chorar o seu Deus impotente e destronado por Javé. Os ídolos, bezerros, serão juntos com a corte levados ao exílio. Assim o ídolo e a corte imperial irá enriquecer os inimigos pelos seus despojos, enquanto os planos políticos de Israel, os planos irão fracassar. Versículo 6. Sua honra será levada para a Síria, com tributo ao grande rei. Efraim terá vergonha, Israel se envergonhará de seu plano. Os israelitas fizeram seus planos sem Deus, e a aliança que Deus fez com seu povo deixou de valer. Eles vão ser derrotados, pois não ouviram a Deus, o Deus da aliança, mas ouviram seus próprios interesses. O povo derrotado, humilhado, será levado para o exílio. Perderão tudo, tudo será destruído. Assim os despojos, os deuses e o tesouro do templo, tudo, todas essas coisas serão levadas para a Síria, pagando tributo ao rei de Nínive com esses despojos. Versículo 7. Samaria desaparece com seu rei, como graveto arrastado pela água. Assim Samaria, derrotada pelos assírios, que trazem o castigo de Deus, irá para o exílio. O mais poderoso, a água, vai conduzir na força das águas de Israel, que é um graveto fraco e desprezível. Versículo 8. Serão destruídos os lugares altos da idolatria, o pecado de Israel. Espinhos e mato crescerão sobre seus altares. Então eles gritarão às montanhas, cubra-nos, e às colinas, caiam sobre nós. No castigo, os lugares altos de culto idolátrico serão destruídos. Estes cultos rompiam com a aliança, com Deus da aliança. O país será destruído. No lugar dos templos e lugares altos, irão crescer mato, engolindo os altares. Um grito desesperado. Melhor é morrer nas mãos do Senhor, catástrofe natural, do que nas mãos dos inimigos. Espinhos e mato expressam a maldição divina. Então, tudo será devastado. Povo, líderes, religião, ninguém vai querer sobreviver. Eles deverão pedir às montanhas e colinas para enterrá-los. O crime de Gabaá.
Desde os dias de Gabaa você pecou, Israel, e aí permaneceu. Você pensa que a guerra contra os filhos da injustiça não os atingirá em Gabaa? O crime de Gabaa foi narrado no livro dos Juízes, capítulo 19, que provocou a guerra do povo de Israel com a tribo irmã de Benjamim. Aqui o pecado de feminicídio. Assim como o Senhor veio ao Egito para libertar o povo, assim agora vem para aprisionar seu povo, para dar a seu povo uma lição. Se a obra de Jeroboão I, na edificação do bezerro de Betel, se chama o pecado de Israel, existe um outro pecado grave, o pecado de Gabaa. A leitura do livro dos Juízes, capítulo 19, é importante para entender o que Oséias quer aqui falar. A guerra contra os filhos da injustiça se refere aos benjamitas, onde as outras tribos se uniram para guerrear contra o feminicídio da tribo de Benjamim. Agora, os povos da Síria se unem. Agora, os povos da Síria se unem para punir o pecado de Israel. O pecado de Israel é o bezerro de ouro, a idolatria. Versículo 10. Eu mesmo vou castigá-los. Os povos se unirão em guerra contra eles para cobrar-lhes o enorme pecado. Deus vai castigar seu povo por meio dos povos que vão guerrear e vencer Israel e fazer justiça, como punição dos pecados cometidos. Então nós podemos ver também uma outra tradução. Eu quero castigá-los porque estão apegados a seus dois crimes. Os povos se coligarão contra eles. O primeiro pecado, feminicídio da tribo Benjamim. O segundo pecado, bezerro de Betel, onde o povo abandonou Deus e fez o culto a Baal. Versículo 11. Efraim é uma novilha mansa que gosta de bater o trigo no terreiro, mas eu a farei a canga pesar sobre seu belo pescoço. Atrelarei Efraim para lavrar e Jacó para gradear a terra. Efraim, de novilha mansa, será submetido ao jugo, à lei. Deus sujeita ao vigor juvenil de seu povo, o encaminha para um trabalho produtivo. O jugo colocado no pescoço do seu povo é a lei, que estabelece normas. Este povo se tornaria um povo de agricultor para lavrar a terra, gradear a terra, para plantar. Era Javé que dava prosperidade a Israel, não Baal. Mas Israel fará o contrário. Dedicou-se ao poderio militar, versículo 13, e este poder será sua fatalidade, versículo 14. Versículo 12. Semeiem conforme a justiça e colham fruto do amor. Cultivem um campo novo, porque é tempo de procurar a Javé, até que ele venha e faça chover sobre vocês a justiça. Semeiem conforme a justiça, procurando se ater às normas do ofício de exercer a justiça. Colham fruto do amor, respeitando os direitos dos outros. Colher lealmente, tendo em conta as normas de amor, caridade e generosidade. O tempo é propício para procurar Javé, sendo fiel ao Deus da aliança e à aliança. Cultivem terrenos novos, respeitando a terra dada, não acumulando sem cultivar. A riqueza é produto do trabalho, não da conquista desonesta da riqueza. Esse parágrafo é interessante. Javé abençoaria seu povo para agir segundo a aliança. Versículo 13. Vocês cultivaram a impiedade e por isso colheram a injustiça e comeram o fruto da mentira. Porque você confiou em seus carros e na multidão de seus guerreiros.
A aliança foi violada. Javé foi desprezado. Vigorou a injustiça, e com a injustiça a mentira. Confiar nos carros e guerreiros é idolatria de consequências fatais, pois o fortalecimento militar é uma provocação para o inimigo que virá para derrotar Israel. O fruto da mentira, aqui, a mentira se refere a Baal. Eles confiaram no ídolo, não em Javé. Israel confiou em suas próprias forças e não em Deus. Versículo 14. Um clamor de guerra se levantará contra as suas cidades e suas fortalezas serão todas destruídas. Como Sálmana arrasou Bet-Arbel no dia da guerra, em que a mãe foi esmagada por cima dos filhos. Se desconhece esta guerra de Bet-Arbel. Israel, ao se fortalecer militarmente, provoca a reação da Assíria. A guerra virá destruindo as cidades e fortalezas de Israel. Será como a guerra de Bet-Arbel. A referência é uma atrocidade total, onde a mãe foi esmagada, com os seus filhos. As mães se jogavam em cima dos filhos para protegê-los e o exército as esmagou, juntamente com seus filhos. É uma violência sem compaixão. Versículo 15. Assim farei com vocês, ó casa de Israel, por causa de sua imensa maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Javé fará justiça contra o povo que rompeu com a aliança. Ele mesmo virá à casa de Israel, destruirá tudo por causa da maldade do povo, esse povo que rejeitou Javé e sua aliança. Logo, isto é, ao amanhecer, o rei de Israel e o reino serão destruídos. Ao destruir o rei, se destrói a nação. Mas devemos lembrar que o último rei do Reino do Norte, rei de Israel, que também se chamava Oséias, que foi rei de 732 a 724, foi encarcerado pelo rei da Síria, Salmanasar V, antes de começar o assédio da Samaria. Isso aqui já é mais um dado histórico. Então, nós olhamos esse capítulo 10º. Novamente, nós vamos perceber que a preocupação de Oséias é essa realidade fundamental ligada à aliança de Deus, de modo especial, o primeiro mandamento. Porque o grande pecado de Israel aqui foi ter abandonado Javé para servir outros deuses, outras divindades, dando a essas divindades, reconhecendo essas divindades aquilo que pertence a Javé e jamais a esses ídolos, que, segundo Oséias, nada significam, nada são. Quanto mais ricos, mais idólatras. Quanto mais ricos, mais injustiça, porque para garantir a justiça, para garantir a riqueza, muitas vezes se fazia injustiça naquele tempo. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.